Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo para o nosso segundo simulado nesse nosso último semestre. É um prazer estar aqui com vocês para essa nossa correção. De antemão, já coloca conosco aqui, já conversa com a gente pelo chat, diz para nós o que é que você achou desse simulado, se foi fácil, se foi difícil. Junta todo mundo, junta a família, o pai, o amigo, junta a galera toda para a gente ver essa resolução bacana desse simulado que foi muito interessante. Já está tudo ok? Já está preparado? Já pegou a sua água? Separa ela no canto, já se prepara para a gente começar nessa nossa aventura. Mas antes vamos lá para o que nós temos hoje. Hoje nós temos geometria espacial, especificamente a parte de cone, cilindro, tronco de cone, cunha esférica e esfera. Essas partes, esses conceitos que a gente vai estudar hoje. Aperta o cinto, se prepara e vamos para a primeira pergunta do nosso simulado. Primeira pergunta diz assim: a figura abaixo representa um tanque de combustível de certa marca de caminhão e diesel, perdão. Sabendo que esse veículo faz em média 3 km por litro e observando o marcador de um combustível no início e no final de uma viagem, quantos quilômetros esse caminhão percorreu? E aí ele pede para a gente considerar π como sendo 3. O primeiro passo que a gente vai ver é quanto de volume tem aqui, tá? Porque a gente sabe que esse veículo ele faz em média 3 km por litro. Se a gente quer saber quanto que ele percorreu, quantos quilômetros ele andou, nós vamos precisar saber quanto que ele vai ter e quanto que ele cabe nesse tanque, tá beleza? Vamos lá. A gente vai partir primeiro da fórmula de que figura é essa. Essa figura deste tanque nada mais é do que um cilindro. Então a fórmula do cilindro é área da base vezes altura. Qual é a base do cilindro? É isso mesmo, a base do cilindro é um círculo. Então, traduzindo a fórmula, nada mais é do que πr², que é a área do círculo, vezes a altura desse meu cilindro. Fazendo as nossas contas, nós vamos ter que π, ele pediu para considerar como sendo 3. Então, a gente coloca 3 vezes o raio. Observe comigo que o diâmetro desse nosso cilindro é 0,6. Diâmetro é 2 vezes o nosso raio, ou o raio é a metade do diâmetro. As duas analogias estão corretas. Então, se eu tenho 6 como seno todo, a metade dele é 0,3, né? 0,6 a metade é 0,3. Então, 0,3 ao quadrado, que vai dar 0,09, vezes 1,5, que é a altura do nosso cilindro. Fazendo as nossas contas, 3 vezes 0,09 vezes 1,5 dá 0,405 metros cúbicos. Mas aí que vem a grande questão. Observe comigo lá que ali a gente tem quilômetros por litro e aqui a gente tem metro cúbico. A gente vai precisar fazer essa transformação. Transformar de metro cúbico para litro é multiplicar por 1000, fazer uma simples multiplicação por 1000. 0,405 vezes 1000 me dá 405 litros. Então, a capacidade total desse combustível, desse tanque de combustível, é 405 litros. Nós já sabemos o quanto ele cabe lá dentro. Mas observe para mim o início e o final desse marcador. O que é que nós vamos fazer? O primeiro passo é a gente dividir esses 405 litros nas 5 partes que ele nos forneceu. Beleza? Observe que ele tem 5 partes. 405 dividido por 5 nos dá 81. Beleza, agora a gente vai pegar esse 81 e multiplicar por 3. Por quê, professor? Porque ele faz média 3 km por litro. A gente vai pegar os 405, dividir por 5, para nós descobrirmos de fato quanto que ele fez em cada marcador. Por que dividir por 5, prof? Observe que ali nós temos 5 marcações. A cada marcador, ele gastou 81 litros dentro dos 405. Então, nós vamos pegar esse 81 e vamos multiplicar por 3, já que ele faz a cada 1 litro 3 quilômetros. 81 vezes 3, 729 quilômetros é a nossa resposta correta. E você vai lá e marca legalzinho letra D de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Questão super legal
envolvemos conhecimentos aí de volume de cilindro, bem tranquilo, só lembrar de fazer a transformação, que é o que às vezes pega na galera. Lembrar que não é em metros cúbicos e sim em litros, daí tem que fazer essa transformação. E o resto é matemática básica que a gente já conhece. Vamos fazer agora a nossa primeira pausa para água, enquanto a questão 2 já está na tela. Muito bem. Questão de número 2 é uma questão também do Enem, e eu vou pedir que você coloque no chat agora qual é a alternativa dentre essas 5 que você marcou para a questão de número 2. E ela começa assim: Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos de plásticos também cilíndricos. Então ele já deu para nós qual é o formato desses copos e já deu a ideia de que volume nós vamos utilizar. Então a gente tem as dimensões da leiteira e do copinho. E a pergunta é: com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira. Observe essa parte que ele quer a quantidade mínima para encher os 20 copinhos pela metade. Outra coisa importante, ele não quer encher completamente, ele quer encher os copinhos pela metade. O que é que nós temos? Vamos pegar a ideia do volume do copo de café e nós vamos pegar a da leiteira e fazer essas comparações que a gente precisa, tá? Qual é o volume do copo de café? O volume do copo de café, ele vai ser 20 vezes, da cafeteira, né? Ele vai ser 20 vezes a área, o volume desse nosso copinho, tá? Então, 20 vezes π vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que 2 ao quadrado, professor? Lembre-se que ali a gente está trabalhando com raio, ok? E esse raio é a gente pegar também a nossa metade. A altura será 2 porque nós estamos também pegando a metade, tá? Então nós vamos ficar com 160 π. Vamos agora pegar o volume da leiteira. O volume da leiteira é π vezes 4 ao quadrado, que é o nosso raio, já que o diâmetro é 8, vezes 20, que é a nossa altura. Maravilha? Agora observa comigo o seguinte. Só tem um erro de digitação, pessoal, lá no volume do café, que ali está 2, na verdade é 4, tá? Nosso diâmetro é 4, nosso raio será 2 e a nossa altura será 2 porque a gente está pegando a metade, só a nível de esclarecimento. E aí nós temos o volume da leiteira, que é bem simples de fazer, já que é um cilindro. Então nós temos agora o volume do café e a gente tem o volume da leiteira. O que é que a gente pode inferir disso aí? Observe comigo que o volume da leiteira é 20 vezes o volume do nosso café. Então, o primeiro passo que a gente consegue observar é: se a leiteira é 320 π e o café é 160, isso é 20 vezes maior do que aquilo ali que a gente quer. Qual é a nossa alternativa? Alternativa letra A. Encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Então, nessas condições, a gente só pode encher a leiteira até a metade, já que a leiteira já é 20 vezes maior do que o copo. Então, encher ela pela metade, a gente vai ter a quantidade mínima para encher cada cafezinho desse pela metade. Questão tranquila, bem de boa também, sem muitas coisas assim difíceis. Questão bem legal. Então, você que marcou letra A, parabéns, mandou bem, acertou, foi direto ao ponto. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta de número 3, também do Enem. Um artesão confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com os cartões de papel retangulares. Maravilha. E as dimensões é 20 por 10 centímetros. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras diferentes, a artesã forma cilindros e em seguida os preenche completamente com parafina. Maravilha. Então, a depender da posição que você tem, você vai ter uma altura diferente e uma largura também diferente.
Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional, grifa isso aí, ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será A, o triplo de B, aí só está nas alternativas, as alternativas eu junto com o texto. Será de quê? O triplo, o dobro, igual, a metade ou a terça parte? É o que nós queremos saber. Veja que elas são diretamente proporcionais. E que relação é essa? A relação é tipo 1 em relação ao tipo 2. Então, nada mais é do que a gente relacionar os dois volumes. Relacionar o volume do primeiro tipo com o volume do segundo tipo. Tá? Como é que a gente faz isso? Só aplicar a forma do cilindro, já que se a gente tem um retângulo e fecha ele, a figura que fica são dois cilindros, a depender, independentemente do modo como você vai direcionar. Se você vai pegar nessa forma de altura ou nessa forma de altura, tá? Então, o primeiro volume, nós vamos ter π vezes 10 sobre π ao quadrado, tranquilo, vezes 10, já que esses caras são diretamente proporcionais. Beleza? Então, fazendo nossas contas, nós vamos ficar com π vezes 100π ao quadrado vezes 10. Por que vezes 10? Por que vezes 100 e π ao quadrado? Quando você tem uma potência de 2 dentro de uma raiz, dentro de uma fração, você vai pegar essa potência e vai distribuir para o numerador e para o denominador. Ok? Observe que a gente tem 2 π's aqui, então a gente consegue cancelar esses 2 π fazendo aquela divisão. Vai ficar apenas um π embaixo, então esse 100 vezes 10 fica 1000 e só sobra um π quando a gente cancela os dois ali, tá? Volume 2, quem vai ser o volume 2? Seguindo a mesma estrutura, o volume 2 ele será π vezes 5 sobre π, que é o nosso raio, multiplicado por 20. Tá? Como é que a gente está deduzindo, professor, esses nossos raios? A gente está pegando das ideias que ele falou de ser diretamente proporcionais ao volume da parafina. Tá? A gente está pegando essas nossas ideias aqui. Fazendo isso, nós vamos obter 5 ao quadrado, 25, π ao quadrado, π elevado ao quadrado, π ao quadrado, vezes 20. Esse π com π quadrado nós conseguimos cancelar tranquilamente. 25 vezes 20 vai dar 500 π. Então, nós temos agora o volume 1 e o volume 2. Se a gente observa de cara, a gente já consegue saber qual alternativa é. Se V1 é 1000 sobre π e V2 é 500 sobre π, logo, o V1 é o dobro de V2. A gente consegue fazer sem fazer nem a conta de divisão ali. Dá para saber rapidamente. Mas, para a gente comprovar isso, é só a gente fazer a nossa relação de V1 sobre V2. V1 sobre V2 é 1000 sobre π sobre 500 sobre π. Como tem π em cima e π embaixo, a gente consegue cancelar, restando 1000 dividido por 500, que dá 2. Então, nós temos aí o dobro. O volume 1 é o dobro do volume 2. Beleza? Muito legal essa questão, bem tranquila também, só saber lembrar da fórmula do volume e partir para cima. Vamos fazer a nossa primeira pausa para a água, pega aí tua água, dá aquela descansada, dá aquela alongada legal e vamos dar aquela pausa tranquila para a gente respirar. Ótimo, vamos lá. Questão do Enem. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, a gente tem o formato e as dimensões do silo e ele fala utilize π como aproximação, utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos
armazenados no silo é de quanto? Primeira coisa que nós vamos ver é que a capacidade de um caminhão é 20 metros cúbicos. Então nós vamos ver qual é o volume que esse silo tem. Observe que esse silo é formado por duas figuras. Um cone na parte superior e na parte inferior, na parte de baixo, ele é um cilindro. Então nós vamos ter dois volumes, duas fórmulas diferentes para indicarmos quem é esse volume total. Vamos fazer primeiro o volume do cilindro. O volume do cilindro a gente já conhece, é π raio ao quadrado vezes a altura. Então nesse caso nós teremos 3, aproximação de π para essa questão, vezes o raio, que a própria questão já nos indica, que é 3, ao quadrado vezes 12. Realizando a conta, a gente chega em 324. Fazendo agora do cone, o volume do cone é π vezes raio ao quadrado vezes h, que é a altura, dividido por 3. É a mesma numeração de cima, só que agora a gente vai dividir por 3, tá? Observando que a altura dele será diferente também. A nossa altura ali era 12 do cilindro, já que ele é maior, e a do cone é só aquela parte do meio, a parte superior, lá do início, que vai da ponta da circunferência de baixo até a ponta do nosso cone lá em cima. Então, se a gente fazer a divisão ali 3 por 3, já dá para cortar, vai ficar 3 vezes 9, 27. Quem é o volume total? É 27 mais 324, que dá 351. Agora a gente já conhece quem é o volume total desse silo e sabe que um caminhão consegue carregar 20 metros cúbicos, 20 volume, dentro de todo esse silo. Então vamos pegar o 351 e dividir pela quantidade de volume que um caminhão consegue levar, que é 20. Fazendo essa divisão, a gente chega em 17,55. Você olha e fala, professor, não tem essa alternativa. Qual é que eu vou marcar? Pensa comigo. Se eu vou precisar de 17,55 caminhões, isso indica que eu vou precisar mais de 17. Concorda comigo? Não pode ser menos de 17, muito menos o 17, porque vai sobrar uma parte quebrada. Essa parte quebrada necessita de um caminhão. Como nos números inteiros a gente não tem esse valor quebrado, então a gente arredonda isso para 18 caminhões, já que é um problema da vida real. Então a gente não pode dividir um caminhão no meio, né? Não dá para levar meio caminhão. O caminhão não vai ficar quebrado no meio, levando a quantidade que falta. Nesse caso a gente arredonda para 17 por ser um problema inteiro. Tranquilos? Fácil? Só lembrar da ideia de volume de cilindro e da ideia de volume de cone e lembrar de associar qual é o volume total dividido pelo volume de um único caminhão. Facinho, facinho, questão muito interessante e a gente já está indo para a nossa quinta pergunta. Então você que marcou letra D de Deus, parabéns, mandou bem. Opa, já chegamos com spoiler? Que isso, produção? Já tem um spoiler da quinta questão, mas tudo bem, faz parte. Vamos ler a nossa quinta questão para ver o que é que esse 5 representa, o que é esse G. Vamos ver o que é isso aí. Vamos lá. A figura abaixo é de um cone que tem um volume V igual a 37,68, cujo raio da base é 3. Então, o volume do cone é 37,68 e aquele R embaixo, que é o nosso raio, ele equivale a 3. Considerando π como sendo 3,14, a medida de G é, então, a geratriz desse cone é igual a... Amigos, presta atenção aqui comigo, ó. Esse G aí nada mais é do que a geratriz, que é aquela parte lateral, aquele segmento de reta, aquele pequeno pedaço que fica na lateral do cone, tá? Nós não sabemos ele, mas nós conhecemos quem é o volume, nós conhecemos quem é o raio, mas também não sabemos quem é a altura. Como é que a gente vai achar esse cara? Pensa só comigo, se eu tenho a altura e se eu tenho raio, achar G é bem simples. É só um triângulo retângulo, dá para usar a ideia de teorema de Pitágoras, beleza? Mas eu não sei quem é minha altura H agora. Como é que nós vamos fazer? Vamos partir do volume do cone. Ele disse que o volume do cone é 3,68. Por que a gente parte do volume do cone? Porque lá no volume do cone eu tenho o H, que é a minha altura. Quem é a fórmula mesmo? É π vezes raio ao quadrado vezes a altura que eu quero descobrir dividido por 3.
Então, vou pegar todas essas informações que a questão me deu, vou aplicar na fórmula e vou fazer reajuste algébrico. Fazendo as nossas contas, a gente chega que a altura é 12. Então, essa altura H é 12. Já tem o H, já tem um raio que é 3, agora é só brincar aplicando o teorema de Pitágoras, porque esse meu G nada mais é do que a minha hipotenusa, tá? Então, a gente vai ter que G ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 raiz desse cara, nós vamos ficar com exatamente 5, tá bom? E aí você vai lá e marca letra C de casa, bonitinho. Maravilha! Vamos para a nossa questão de número 6 do Enem. Essa é uma questão também bastante interessante, uma questão bem legal. E ela começa assim. Já coloca para nós aí qual foi a alternativa que você marcou. Você marcou a letra A, B, C, D ou a letra E? Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária lá na figura. Então a gente tem a luminária em cima e a gente tem uma certa altura H, onde a geratriz, na própria figura já nos diz, é 5. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,6 metros, que é justamente aquele círculo de baixo, considere π igual a aproximadamente 3,14. A altura H será de quanto? Vamos lá. Primeiro passo é a gente partir do que a gente conhece. Nós temos G, nós queremos saber quem é H, mas para saber quem é H, a gente tem que saber quem é um raio. Mesma ideia que a gente fez anteriormente. Nós vamos pegar o teorema de Pitágoras para poder descobrir quem é esse valor. Tá legal? Como é que nós fazemos isso? Vamos partir da ideia da área da base. Lembre-se que o raio, o círculo, a área dele é π vezes raio quadrado. Nós precisamos desse raio que é o mesmo que está no círculo. Então, vamos partir do que ele nos deu. Ele falou que essa área circular é 28,6. Vamos passar 3,14, que é a aproximação, lá para o outro lado dividindo. 3,14 dividindo por 28,6, fazendo essa divisão, nos dá 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Nós vamos pegar a parte positiva dessa raiz. Lembrando que sempre é mais ou menos 3. Mas a gente só pega a parte positiva porque a negativa na geometria não vai nos interessar agora, tá? Beleza? Nesse fato, então, a gente tem que esse raio é 3. Já temos o raio, já temos a geratriz, agora é só brincar. Opa. Professor, você pode passar para mim, por favor? Foi, valeu, obrigado. Então, nós temos aí que h ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, todo mundo já conhece. Então, nós vamos ter que h ao quadrado será 3 ao quadrado é 9. Ele vai passar para o outro lado, subtraindo o 5 ao quadrado, que é 25. 25 menos 9 dá 16. Raiz quadrada de 16, 4. Parabéns para quem marcou letra B de bola. Mandou bem demais. Questão bem legal, bem simples e bem fácil. Vamos parar para a nossa pausa para água, mais uma dessa nossa live. Pega aí tuas coisas, pega a tua água e vamos nessa. Já vou deixar na tela para você a nossa pergunta de número 7. Beleza? Vamos lá. Pergunta de número 7. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com o formato de um hemisfério, conforme a figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo, com formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fossem iguais. Considere o volume da esfera, ele já está te dando, como sendo 4/3 de πr ao cubo, e o volume do cone, como sendo 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume do champanhe que deve ser colocado na outra taça, que tem formato de cone,
em centímetros é de quanto? Ele quer saber quem é a altura que vai ficar quando a gente transferir todo o volume para a taça que tem formato de cone. Observe comigo o primeiro detalhe. Os volumes não vão se alterar, eles precisam ser iguais. Então o volume que eu tenho lá na taça 1 vai ter que ser o mesmo na taça que vai virar o cone, que vai ficar na taça que é cone. Tá legal? Então o volume 1 é igual ao volume 2, ou o volume 2, ou o volume 2 é igual ao volume 1. Essa nomenclatura não vai interferir muito na nossa resolução. O que a gente tem é que o volume da minha esfera ele vai ser igual ao volume desse meu cone, tá? Então, fazendo as nossas contas, colocando as formulazinhas lá bonitinhas, nós vamos encontrar, aí fazendo as substituições, observe que ali eu tenho π de um lado, π do outro, a gente pode fazer esse cancelamento tranquilamente. Fazendo essas nossas contas, a gente chega no valor de 9H igual a 27/2. Detalhe, professor, porque ali tem na esfera 1/2 vezes 4/3 vezes π vezes 3 ao cubo. Por que tem aquele 1/2, professor? Observe que nós não temos uma esfera completa, a gente tem metade de uma esfera. Por isso que nós vamos pegar toda a fórmula da esfera, que a questão nos deu, e multiplicar por 1/2, porque a gente está pegando a metade. Lembre-se que multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Então você vai pegar o volume da esfera, 4/3, vai multiplicar por 1/2 ou dividir por 2. A forma de falar não altera o resultado, tá legal? Então, no final das contas, a gente vai ter que 9H é igual a 27 vezes 2. 27 vezes 2, 54. Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo. A nossa altura é 6. Você vai lá, marca a letra B de bola de novo. Essa letra B está nos perseguindo mais uma vez. Letra B é a nossa resolução. Maravilha, vamos para mais uma questão do Enem, adaptada, foi uma questão muito interessante, também envolve a parte de tronco, de cone, figuras, e é bem legal porque essas questões, elas caem com muita recorrência no Enem. O Enem costuma cobrar bastante questão de geometria espacial, tá? A pergunta diz assim, uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. A gente tem ali a forma certinha de como se faz um bolo. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Que figuras são essas? Essa é a pergunta. A questão te dá a figura e ele fala quais são as figuras tridimensionais que nós temos nela. Basicamente é isso. Então vamos separar essas figuras em duas partes. A gente vai ter essa parte maior, que nada mais é do que um tronco de cone de cabeça para baixo, e a gente vai ter um outro tronco de cone em cima. Então, quais são as duas figuras? Dois troncos de cone, onde um tronco é maior e está virado de cabeça para baixo, e o outro cone é mais fino, tá? E está na posição mais convencional. Então, nesse caso, a gente tem letra C de casa como sendo a alternativa correta. Você que marcou, parabéns, mandou bem demais. Vamos para mais uma questão, a nossa penúltima do dia. Se prepara que essa é legal, hein? Essa é bacana e já veio com spoiler, Não tem problema. Vamos ler, não vai perder o brilho porque a gente vai entender ela agora rapidinho. Vamos lá. Questão 9. Chamamos de cunha esférica o sólido geométrico formado pela rotação de um semicírculo, quando essa rotação é menor que 360. Ou seja, esse nosso ângulo, esse ângulo θ, ele está entre 0 e 60 graus. Se o ângulo está entre 0, nesse valor maior que 0, né? Perdão, ele é maior do que 0. Se esse ângulo for 60 graus e o raio for igual a 3, o ângulo é 60 graus e o raio é 3. Então, o volume dessa cunha esférica, que basicamente lembra de uma laranja? Corta a laranja em pequenos pedaços. É aquele pedaço da laranja que você corta, quando você corta em 4 pedacinhos ou vários pedaços menores. Tá? Você pega aquele pedaço da laranja. Quanto é que é esse valor dessa cunha esférica? Como é que nós vamos fazer isso, professor? O volume da cunha esférica é dada como π vezes o raio da esfera ao cubo
vezes o ângulo θ que você tem dividido por 3. A questão não nos deu o valor de π, então a gente vai deixar π mesmo. O raio falou que era 3, 3 ao cubo vezes 60, que é o ângulo, dividido por 3, nós obtemos 6π, alternativa letra D de Deus. Então você que marcou letra D, parabéns, mandou super bem, porque essa questão é uma questão muito direta e muito simples. Bastava lembrar do qual é o nosso volume da cunha esférica. Tá legal? Última questão do nosso simulado chave do Enem. Esse aqui é o nosso segundo simulado desse segundo semestre. Se prepara para a gente mandar bem na última agora. É uma questão do Enem, é uma questão bem interessante. Vamos ler com calma para a gente entender. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos com raio R, com volume dado por 4/3 de π raio ao cubo. Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com o raio da base, sendo a 3 vezes menor, cujo volume será dado por π é igual a raio sobre 2 elevado ao quadrado vezes a altura, sendo h a altura da nova embalagem. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico, em termos de R, deverá ser igual a quem? Ele não quer perder a capacidade. Se ele não quer perder a capacidade, então o volume do cilindro, nesse caso, tem que ser igual ao volume da esfera. Não pode perder capacidade. Vamos igualar esses caras. Quem é o volume do cilindro? A questão nos deu, é π vezes raio ao quadrado. Mas quem é o meu raio? É R sobre 3. Vou colocar lá, R sobre 3 ao quadrado. Vezes a altura que a gente quer determinar, tá? Em função do raio. E o da esfera não vai se alterar. Observe comigo que eu tenho π de um lado esquerdo e π do lado direito. A gente pode cancelar esses caras. Cancelando, a gente vai ficar só com raio sobre 3 ao cubo, vezes h, vezes altura, 4/3 vezes raio ao cubo. Fazendo o quadrado ali do raio sobre 3, nós vamos ficar com r ao quadrado dividido por 9, já que 3 ao quadrado é 9, vezes h. Fazendo aquele reajuste algébrico, e aí você vai fazer algumas continhas aí, facinhas, nós vamos ficar que h sobre 3 é igual a 4r. E aí a gente vai achar a altura em função do raio de maneira bem simples. Como é que a gente acha, prof? Você vai pegar esse 3 que está dividindo, vai passar multiplicando, nossa altura h será 12r. Então, a nossa altura em função do raio é tida como 12r. A altura vai ser 12 vezes maior que o valor do raio da nova embalagem. Tá legal? Gente, obrigado pela atenção, que Deus abençoe vocês, espero que você tenha gostado e tenha mandado super bem nesse nosso simulado. Fica com Deus, até mais e tchau!